Opa, beleza moçada? Aqui é o professor Anderson, professor de Biologia. Bem, o tema de hoje é carboidratos. Tá? Tema bastante interessante. É uma das biomoléculas que nós começamos a ver na aula passada. Tá? Então, bora lá. Tá, então, pessoal, carboidratos. Bem, esse termo carboidratos nós encontramos nos livros de biologia com outros nomes também, tá? Então, por exemplo, além de carboidratos, nós encontramos as palavras glicídios, açúcares, hidratos de carbono, sacarídeos. Então, todos esses termos que eu comentei agora, né, são sinônimos de carboidratos, tá? Dentre eles, os mais comuns, né, nos livros aí, são açúcares e glicídios, tá? Então, carboidratos, açúcares e glicídios é a mesma coisa, tá? Bem, onde é que nós encontramos os carboidratos? Os alimentos que mais contêm açúcar, que mais contêm carboidratos, são esses aqui, ó. O que a gente está vendo aqui, ó? A gente está vendo aqui nessa imagem, basicamente alimentos que foram produzidos com farinha, né? Pães, né? Bolos, tortas, aqui a gente vê o macarrão. Aí não é só farinha de trigo, não. Farinha de trigo, farinha de milho, farinha de mandioca, tá? Então, alimentos que são produzidos com farinha contêm uma quantidade enorme, gigante, tá, de um tipo de açúcar chamado amido. Então guardem isso, tá? Amido, tá, é o principal carboidrato presente na farinha, tá? O amido está presente em outros vegetais também, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Onde é que a gente encontra carboidratos, além dos alimentos que contêm farinha? Nas frutas. As frutas a gente encontra os carboidratos que têm sabor realmente doce, né? E os principais açúcares presentes aqui, então, nas frutas, né? Ao contrário do que muita gente diz aí, que é a frutose, tomar um pouquinho de cuidado com isso, pessoal, porque a gente vê muito por aí, tá? O pessoal dizendo que a frutose é o açúcar das frutas, né? Na verdade, a frutose, esse açúcar chamado frutose, ele é encontrado nas frutas sim, tá? Mas não é o mais abundante. Tá? O açúcar mais abundante nas frutas é chamado de sacarose. Então, nós temos a sacarose, tá? A glicose e a frutose presentes nas frutas, tá? E esses açúcares que eu falei têm sabor doce. O que mais? Ó, nós encontramos carboidratos também em enormes quantidades nos cereais, moçada. Então, nos cereais como no arroz, no trigo, no milho, na cevada, tá? Isso que a gente está vendo aqui, ó, esse pratinho de arroz aqui, eu olho para isso e eu enxergo açúcar aqui. Tá? Para mim, isso aqui ó, é praticamente açúcar puro. O cara come um prato de arroz desse, o cara está comendo açúcar. Tá? É lógico, aqui eu tenho vitamina também, tenho algumas vitaminas aqui, tenho um pouquinho de proteínas, tá? Mas a maior parte, tá, dos nutrientes presentes aqui nesse pratinho de arroz é o açúcar chamado de amido, tá? É o mesmo açúcar presente aqui, ó, nas farinhas, tá? Por isso, pessoal, que as massas engordam muito, tá? Que contém muito açúcar. Então, moçada, ó, aqui nesse slide, nós temos 4 exemplos de alimentos que têm alguma coisa em comum, tá? Então, de novo, né, ó, aqui nós temos as massas, né, como eu disse anteriormente, né, que são alimentos produzidos com farinha, de trigo principalmente. Aqui nós temos cereais, como o arroz. Aqui nós temos batatas e mandiocas, tá? Bem, esses exemplos que eu coloquei aqui, o que eles têm em comum? Todos possuem grandes quantidades, enormes quantidades de açúcar. Tá? Que tipo de açúcar? Qual é o nome do açúcar presente aqui? É o amido. Né? No slide anterior eu dei uma pinceladinha sobre isso. Tá? O amido, moçada, é uma molécula gigante. Tá? Você imagina um colarzinho
gigante contendo 1.500 bolinhas. Um colar, né, contendo 1.500 bolinhas. Ou você imagina um trem contendo 1.500 vagões. Tá? Cada bolinha do colar, ou cada vagão do trem, representa isso que a gente está vendo aqui. Ó. Isso aqui é como se fosse um vagãozinho. Ó. Outro vagãozinho, outro vagãozinho. Tá? Então imagina um trem com 1.500 vagões. Esse trem com 1.500 vagões é uma molécula de amido. Uma molécula de amido. Cada vagãozinho, como a gente está vendo aqui, ó, cada vagãozinho dessa molécula de amido é, na verdade, uma glicose. Ó. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é um açúcar. Né? O açúcar mais abundante da natureza, chamado de glicose. Então, olha só, quando você come esses tipos de alimentos que vocês estão vendo aqui, vocês estão comendo um trem gigante, né? Onde cada vagãozinho é uma molécula de glicose. Como é que é o nome do trem? O nome do trem é amido. Como é que é o nome de cada vagão? Glicose. Então, quando você come amido presente aqui nesses alimentos, você está comendo glicose. Você está comendo o quê? Açúcar. Então, ou seja, arroz tem açúcar demais, como eu falei anteriormente, é puro açúcar, tá? Mandioca é puro açúcar. É amido, né? E amido é glicose, tá? Batata e as massas, né, contém muito amido, tá? Por isso que são alimentos que engordam, né? Quem nunca ouviu falar que massa engorda? Então, meu amigo, se você faz um prato lá na hora do almoço, faz um pratão aqui, ó, coloca um tanto desse de arroz. E aqui do lado, você já coloca logo umas 30 batatas. Do outro lado, mais uns 4 toletes de mandioca. E já coloca uma lasanha em cima. Meu, você está comendo só açúcar. Tá? Só açúcar. Se você é magrinho, beleza, né? Agora, se você quer emagrecer, você tem que vazar disso aqui, você tem que fugir disso aqui, tá? O correto mesmo, moçada, quando você for fazer o seu almoço, fazer o seu prato, certo é você escolher um tipo de carboidrato e não misturar vários, tá? Coloca só, você escolhe, ou coloca só arroz, ou coloca só mandioca, né? Ou só batata, tá? Se você misturar os 3 tipos aqui, você está colocando mais do mesmo, né? Está colocando só açúcar, tá? Então, põe uma porçãozinha pequena de arroz, coloca lá uma proteína, um pedaço de carne, uma saladinha, né? Que tem as vitaminas e fibras. E é isso aí, boa, tá? Então, deu para entender que esse tipo de alimento que eu estou mostrando aqui, ó, é praticamente uma bomba de açúcar. Como é que chama esse açúcar? Presente aqui, amido, tá? Próximo slide. Para frente. Pessoal, os carboidratos, eles têm esse nome, ó, carbo, né? Carbo lembra o átomo de carbono, tá? Carbo representa, então, a palavra carbono, o átomo de carbono. Então, carboidratos, né? Ou seja, compostos formados por hidrogênio, carbono, tá? E também o oxigênio. Então, todos os carboidratos devem ter esses 3 átomos aqui, ó, em suas moléculas. Carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Professor, pode ter outros átomos além desses 3? Pode. Pode ter outros átomos, tá? Pode ter enxofre, pode ter nitrogênio, mas o básico, né, o que não pode deixar de faltar nos carboidratos é o átomo de carbono, hidrogênio e oxigênio. Todos devem ter, tá? Olha aqui a glicose. Vocês estão vendo aqui a molécula de glicose, ó. Aqui nós temos vários átomos, ó. Carbono, oxigênio, hidrogênio. Ó. Carbono, oxigênio, hidrogênio. De novo, ó. Carbono, oxigênio, hidrogênio. Carbono, oxigênio, hidrogênio. A glicose, olha a molécula de frutose, que é outro açúcar, tá?
outro carboidrato. Carbono, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Todos, tá? Todos os carboidratos contêm esses 3 átomos. Tá? E, como eu disse agora há pouco, né, outros mais, tá? Pessoal, os carboidratos, eles são classificados, são divididos em 3 grupos, tá? Em 3 classes. Então, olha só, a primeira classe nós chamamos de monossacarídeos. A segunda classe, disacarídeos. E a terceira, polissacarídeos. Certo? Então, de novo, carboidratos são divididos em 3 grupos, ou 3 classes. Primeira classe, monossacarídeos. Segunda classe, disacarídeos. E terceira classe, polissacarídeos. Então, olha só. A palavrinha monossacarídeo, mono, é uma palavra que vem do grego e significa um. Então, olha só. Essa primeira classe, monossacarídeo, sacarídeo significa açúcar, tá? É uma outra palavrinha que vem do grego também. Então, monossacarídeo é a classe que apresenta apenas, ó, tá vendo esse quadradinho? Nós só temos um quadradinho. Isso aqui representa uma única unidade de açúcar. Então, os monossacarídeos são classes, são grupos onde todos os representantes são formados por apenas uma unidade de açúcar, apenas um açúcar. Tá? Então, nós temos aí, ó, como exemplo de monossacarídeos, ó, glicose, galactose, frutose, manose, ribose, desoxirribose, tá? Então, são açúcares formados por apenas uma unidade, mono, 1. E a segunda classe? A segunda classe nós chamamos de disacarídeo. De novo, do grego, di significa 2. Sacarídeo, como eu disse agora há pouco, açúcar, tá? Então, disacarídeo. Os disacarídeos, né? Na verdade, é uma classe, disacarídeo é uma classe onde nós temos 2 açúcares, ó, 2 açúcares. Só que cuidado, tá? Esses 2 açúcares, eles estão ligados, ó, eles estão unidos por uma ligação. Então, disacarídeo é uma classe, é um grupo de carboidratos onde nós temos 2 açúcares ligados entre si. Tá? Então, estão ligados por uma ligaçãozinha que nós chamamos de ligação glicosídica. Glicosídica. Certo? Então, nesta segunda classe aqui, ó, na classe dos disacarídeos, nós temos alguns exemplos, como a maltose, tá? A lactose, que é o açúcar do leite, a gente vai mostrar daqui a pouco, a sacarose, a trealose. Então, esses exemplos que nós estamos vendo aqui, ó, todos contêm 2 unidades. Todos os disacarídeos contêm 2 unidades, tá? E a terceira classe? A terceira classe nós chamamos de polissacarídeos. Poli, do grego, significa muito, significa vários. Tá? Então, polissacarídeos, sacarídeos, açúcares, né? Então, é uma classe onde nós temos o quê? Muitos açúcares, ó, ligados entre si. Então, de novo, a gente percebe aqui um risquinho, ó, entre os açúcares, representando a ligação glicosídica, representando uma ligação que une cada quadradinho, que une cada açúcar. Então, cada quadradinho aqui representa um açúcar, tá? Aqui nós temos, ó, apesar do nome ser polissacarídeo, aqui nós ainda temos pouco, tá? Se nós pegarmos o amido, a celulose, o glicogênio, que são polissacarídeos, ó, então nós encontraremos aqui, ó, como eu falei agora há pouco, mais de 1.500 unidades de açúcar ligadas entre si. Tá? Quais são os exemplos de polissacarídeos? Amido, glicogênio, celulose, quitina. Então, por enquanto, eu estou falando só o nome, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Onde é que eles são encontrados, qual é a principal função, tá? De todos eles, tá? Então, 3 classes.
Monossacarídeo, um açúcar só. Disacarídeo, 2 açúcares ligados. E polissacarídeo, vários açúcares ligados. Próximo slide. Então, pessoal, falando um pouquinho agora sobre a primeira classe, que é a classe dos monossacarídeos. Tá? Então, como nós falamos agora há pouco, né? Mono significa um, né? Então, nessa classe nós temos uma unidade de açúcar. Todos os representantes são constituídos por uma unidade de açúcar. O principal representante dos monossacarídeos, que compõe, então, essa classe, é a glicose. Tá? A glicose é o açúcar mais abundante na natureza, é o mais comum. Tá? A principal função da glicose, tá, é fornecer energia para as células. Então, quando nós nos alimentamos, esse açúcar ele acaba caindo na corrente sanguínea, tá, e acaba penetrando dentro das células, acaba entrando nas células. E aí a célula vai degradar esse açúcar, ela vai destruir esse açúcar, tá, e vai retirar energia a partir dele. Tá? Então, a função dos monossacarídeos, tá, além da glicose, né, como a frutose e a galactose, a principal função é fornecer energia para as células. Tá? Bem, observem aqui que a glicose, frutose e galactose, né, ambos possuem 6 carbonos. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carboninhos, tá? Olha a frutose, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Por isso, esses açúcares que contêm 6 carbonos são também conhecidos como hexoses, tá? Ou hexoses. Essa palavrinha vem do prefixo, significa hexa, tá? Que significa 6, tá? Hexoses ou hexoses, tá? A glicose, como eu disse, é o açúcar mais abundante, a frutose presente nas frutas principalmente, tá? E a galactose é um açúcar que a gente encontra no leite, tá? E nos derivados do leite. Beleza? Então, além da galactose, além desses 3 açúcares aqui, que contêm 6 carbonos, pessoal, nós encontramos também outros açúcares, tá? Açúcares que contêm 3 carbonos, 4, 5, 6 e até 7. Tá? Então, os monossacarídeos, o número de carbonos varia entre 3 a 7 carbonos na molécula. Tá? Então, beleza, próximo slide. Então, pessoal, nós estávamos falando sobre monossacarídeos, né, no slide anterior. E agora eu vou citar mais 2 exemplos de monossacarídeos. Tá? Um deles é chamado de desoxirribose e o outro é a ribose. Tá? Então, de novo, são 2 monossacarídeos. Esses monossacarídeos, eles são importantes por quê? Porque eles são encontrados no nosso material genético, né? Ou seja, no DNA e no RNA. Tá? Então, olha aqui, ó. Isso que eu estou mostrando aqui, ó, é um pedacinho de uma fita, tá, do RNA. Tá? Nesse pedaço de fita, nós encontramos 3 tipos de moléculas. Tá? Aqui eu não vou citar o nome de todas, tá? Mas só para a gente observar aqui, ó, 3 tipos de moléculas. Uma molécula em azul, outra em verde e outra em vermelho. Tá? A molécula em verde representa um tipo de açúcar. Então, ou seja, no DNA, no RNA, nós encontramos açúcares também, que fazem parte, que compõem a estrutura desses compostos. E esse tipo de açúcar é um monossacarídeo, tá? Chamado de desoxirribose, se a estrutura for o DNA, ou ribose, se a estrutura apresentada for o RNA. Tá? Então, olha só, monossacarídeos também têm função estrutural, né? Como a gente está vendo aqui. Então, compõe aí a estrutura de macromoléculas como o DNA e o RNA. Tá? Próximo slide, então. Pessoal, então agora, passando para a segunda classe. Então, nós falamos no slide anterior sobre monossacarídeos e agora vamos falar da segunda classe, ou seja, dos disacarídeos. Né? Disacarídeos, só lembrando, di significa 2. Né?
Então, os disacarídeos representam uma classe onde nós temos dois açúcares ligados. Tá? Aqui, ó, nós temos como exemplo, né, do primeiro disacarídeo, a molécula de sacarose. Sacarose, pessoal, é aquele açúcar que a gente compra no mercado. Tá? Aquele açúcar que vem em saquinho de 1 kg, 2 kg, 5 kg. Tá? O açúcar que você põe aí, ó, no cafezinho, que sua mãe usa para fazer, sua tia, sua avó, usa para fazer bolo. Tá? Então, esse açúcar de mercado, o nome dele é sacarose. Tá? Aqui no Brasil, esse açúcar ele é extraído da cana-de-açúcar, principalmente. Tá? E olha só, como é que é a sacarose? A sacarose, então, é um disacarídeo, são duas unidades de açúcares. Cuidado, tá? Ó. São dois açúcares, mas esses açúcares estão ligados, ó. Estão conectados por uma ligação química, tá? Aqui, ó, na sacarose, o primeiro açúcar tem um nome, tá? É chamado de glicose. E o segundo açúcar é chamado de frutose. Então, a sacarose é um disacarídeo formado pela união de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. Tá? Esses açúcares estão, repetindo, ligados. Tá? Beleza? Então tá, próximo slide. Então, pessoal, mais um exemplo aí, ó, de disacarídeo. Opa, deixa eu ligar a minha laser aqui. Mais um exemplo de disacarídeo é a lactose. Então, a lactose é o açúcar, tá, presente no leite, tá? No leite e nos derivados. Então, olha só, a lactose é um disacarídeo por quê? Porque é formado por dois açúcares. Tá? Açúcar 1, açúcar 2. Só que são dois açúcares que estão, ó, ligados. Vocês estão vendo aqui, né? Estou mostrando com a canetinha aqui, com o laser, tá? Então, são dois açúcares que estão ligados, tá? Através de ligação glicosídica. O primeiro açúcar é uma galactose. O segundo açúcar é uma glicose. Tá? Então, a lactose é um disacarídeo formado por galactose ligado a uma glicose. Tá? Como eu disse, presente no leite em derivados. Tá? Pessoal, só uma curiosidade, tá? Esse açúcar aqui, ó, tem muita gente que não pode tomar leite, não pode comer queijo, iogurte, nenhum derivado. Tá? Por quê? Porque a pessoa começa a ter dor de barriga, diarreia, começa a passar mal. Né? Por quê? Porque aqui no leite existe esse açúcar, a lactose. E esse tipo de gente que passa mal quando toma leite, tá? Tem um tipo de disfunção chamado intolerância à lactose. Intolerância a esse açúcar aqui. Então, olha que interessante. Todas as vezes que a gente se alimenta, tá, com leite ou derivado, esse açúcar aqui, ó, ele chega lá no nosso intestino e lá no intestino, essa ligação aqui ela é quebrada. Tá? Então, em pessoas comuns, né, que não têm problemas ao se alimentar de leite. Então, o açúcar lactose, lá no nosso intestino, ele é quebrado. Essa ligaçãozinha aqui é quebrada. Quando essa ligação é quebrada, esses dois açúcares aqui, ó, eles são absorvidos pelo intestino. Então, o intestino absorve e joga no sangue. Beleza. Aí o açúcar desaparece do intestino. Ele acaba indo para a nossa corrente sanguínea. Só que quem tem intolerância à lactose não consegue quebrar essa ligaçãozinha aqui, ó. Não quebra a ligação. E aí, como não quebra, esses açúcares não são absorvidos pelo intestino e não vão para a corrente sanguínea do indivíduo. Eles permanecem lá no intestino. E aí o açúcar, então, não é absorvido, permanece no intestino, e aí as bactérias da flora intestinal, as bactérias que estão presentes no nosso intestino, começam a se alimentar desse açúcar. Tá? Começam a se alimentar, começam a fermentar o açúcar, começam a produzir ácido a partir desse açúcar lá no nosso intestino.
E aí esse ácido que as bactérias produzem começam a machucar as paredes do nosso intestino, causando dores abdominais, né? Dor de barriga. Então, nada mais é do que o ácido produzido pelas bactérias, tá? Quando elas se alimentam desse açúcar. A fermentação, né, que ocorre então pelas bactérias, além dela produzir o ácido, essa fermentação atrai muita água. Esse açúcar, ele atrai água. E aí o cara, né, a água das células ali do intestino, elas acabam indo para o intestino e aí o cara tem diarreia. Então, além de dor intestinal, né, dor de barriga, o cara tem diarreia. Tá? Tudo por quê? Tudo porque ele tem uma deficiênciazinha, né, de uma enzima que não consegue quebrar essa ligação. Por isso os açúcares não são absorvidos e permanecem no intestino e assim são fermentados por bactérias. Tá? Então, só para título de curiosidade. Pessoal, então por hoje é isso. Ficamos por aqui. Nós terminamos apenas a primeira parte, tá, dos carboidratos. Na próxima aula a gente termina o assunto. Valeu, até mais. Tchau, tchau.